Todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei. Nós cantaremos a bondade de Deus. Bom dia! Muito bom dia, meus queridos irmãos do canal da Comunhão e Amor Sem Fronteiras. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na sua vida, na sua casa, em tudo que lhe diz respeito. Que o Senhor esteja atuante nesta manhã, nesse dia chamado hoje, onde as misericórdias do Senhor já se renovaram desde a meia-noite e os servos do Senhor já se reuniram na terra em intercessão na madrugada. Já o Espírito do Senhor nos uniu em espírito, em amor, em verdade, de sacrifício, de oração, de adoração, de louvor ao Senhor. E continuemos neste dia triunfante. Estamos no propósito do mês de junho, construindo sonhos. Este propósito é válido para todo o ano de 2025. E o propósito do mês de junho, o novo de Deus. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não o percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Base para esta palavra, Isaías 43, versículo 19. Estamos na primeira série do mês de junho, com o tema, com direcionamento. Não há o novo sem alinhamento. Estamos hoje no 5º dia da série, sendo hoje dia 12 de junho, 12/6/2025, uma quinta-feira de friozinho, bem gelado aqui em Bauru. Estava 8 graus na madrugada. Meu Deus, até 6 horas aqui, irmãos, estava 9 graus. Agora já está 13, já deu uma aquecidinha. Graças a Deus que nos dá vitória nessa quinta-feira poderosa, com o tema O que nos alinha para a liberdade. Texto João 8:32. E hoje, nesse dia 12, é dia que comemora o Dia dos Namorados. Meu Deus, vai estar ótimo para comer só coisa quente hoje, hein? Que maravilha! Um abraço a todos do canal, todos eternos namorados, porque os casados são eternos namorados. Aqueles que estão namorando, né? Estão aí querendo ter um bom encontro, um eterno encontro. Os que já casaram, já conseguiram no Senhor, né? Um bom e eterno encontro, até que a morte os separe. Louvado seja Deus. E hoje, nesse dia dos namorados, é aniversário do Dudu, o filho da Carla, esse menino fofo, esse príncipe do Senhor, tão alinhado, estudioso, que o Senhor abençoe infinitamente mais o Dudu, com toda sorte de bênçãos celestiais, em Cristo Jesus, nosso Senhor, com vida abundante sempre. Desejamos ao Dudu e a todos os aniversariantes de hoje vida longa e paz, riqueza e honra. Que o Senhor os abençoe poderosamente. Todas as crianças que forem nascer hoje, já abençoamos no nome santo do Senhor Jesus. Amém, meus queridos? Louvado seja o Senhor. Agora a Frank vai falar um pouquinho a respeito desta palavra, João 8:32, sobre o tema O que nos alinha
para a liberdade. Pai, em nome do Senhor Jesus, já oramos, ó Pai, falar que já oramos, que já falamos com o Senhor, meu Deus, mas neste momento aqui, aliançados, coligados, enfim, conectados espiritualmente falando, com cada um dos nossos irmãos no canal da Comunhão e Amor Sem Fronteiras, todos os teus servos que já oraram no dia de hoje, os que já saíram para trabalhar, Pai, que nós já declaramos um dia de vitória, já profetizamos, nós abençoamos aqui mais e mais um dia de vitória no trabalho. Nesse dia tão friozinho, nós aqui no Brasil, principalmente no estado de São Paulo, não temos tanto costume, meu Deus, com o frio. Emerecou labaia xéria, andarabaia. Fortalece os teus servos, meu Pai, que estão trabalhando, as crianças que estão na escola, as crianças que estão na creche, Senhor, nesse dia de frio. Estão lá porque os pais precisam assumir o compromisso dentro da tua palavra para ir trabalhar, para trazer, para estabelecer o sustento para casa, para criar os filhos. Abençoe todos os pais de famílias que saíram bem cedo para trabalhar. Quer viajando, os carreteiros, os Uber, meu Deus, os que estão numa fábrica, meu Deus, os pedreiros, meu Deus, tem gente que trabalha em trabalhos tão difíceis. Os lavradores, nós abençoamos todos no nome de Jesus. Oramos por cada empresa cadastrada aqui. Profetizamos, meu Deus, prosperidade nesse dia chamado hoje. Que o Senhor traga desdobramento em todas as áreas. Para os doentes que estão hospitalizados, entubados também com esse frio. As pessoas, Franques, que estão nos hospitais, tiveram que pousar lá, porque ente querido fizeram cirurgia em nome de Jesus. Eu já oro e já abençoo a todos. Você que está aí passando uma dor, uma dificuldade, uma apreensão, recebeu um diagnóstico, lembre-se da cruz. Lembre-se da cruz, lembre-se de Jesus, do histórico de Jesus. Por que Jesus veio na terra? Lembre-se do nascimento de Jesus. Pare para pensar nessas coisas. Por que Deus faria todas essas coisas? Se não fosse para nos justificarmos nele, para nos dar vida e vida em abundância. Então, se aposse da sua cura. Eu venho para declarar cura, libertação, toda sorte de desdobramento. Estou com óleo da unção e já te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, com uma unção de cura. Se você tem uma dor aí agora, leve seu pensamento ao Senhor, declara Jesus, Jesus, quando 2 ou mais reunidos na terra acerca de qualquer causa, eu apresento a minha enfermidade, a minha não diga que é sua, a enfermidade que está me assolando por esse período, a doença que está no meu corpo, é uma leve e momentânea tribulação, em nome do Senhor Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Receba a sua cura. Agora receba a palavra de Deus no seu espírito. Seja curado e liberto em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, meu amor. Amém, amém. Eu fui chamada para orar e estou aproveitando já o tempo aqui. Agora você dá seus pulos aí, com o restante do tempo aí, até 28 minutos. Glorioso é o nome do Senhor. E Kamassúria, espírito de cura que há em Jesus. Meus irmãos, digo para vocês, nós já temos uma liberdade infinita. Que desde o momento que nós conhecemos Jesus, nós temos a nossa liberdade. Mas digo assim, nossa, porque Ele entra dentro de nós e faz proeza por nós. Então, o texto hoje que nos fala que nos alinha para a liberdade. Aleluia. Tudo é dentro da palavra. Porque Jesus já nos ensinou, falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Não há liberdade sem verdade. Não há liberdade sem ter caráter.
não há liberdade sem ter um alinhamento. Então vamos nos alinhar agora dentro da palavra de Deus. O texto que nós vamos se basear se encontra lá em João 8:32. E eu vou ler o 31 e 32. Digo para os irmãos que nós vamos fazer hoje 9 passos para a liberdade, para nos libertar, para nos andar de cabeça erguida e dizer: eu sou de Jesus. Só você ter esse privilégio, você tiver esse respeito, esse temor de falar: eu sou de Jesus, porque Jesus já está em você. Glória a Deus. Então, eu vou falar hoje aqui rapidinho, e sem muita explicação, os 9 passos da Bíblia, que são 9 versículos, 9 passagens, que foi falado aqui por intermédio de Jesus e dos apóstolos. Glória a Deus. João 8, 31 e 32 diz assim: então disse aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Esse é o primeiro passo, liberdade em Cristo. Glória a Deus. A liberdade é muito valorizada. Todos queremos ser livres. Mas será que realmente entendemos o que é liberdade? A Bíblia explica que a verdadeira liberdade se encontra em Jesus Cristo. Quando Jesus liberta, você fica livre para viver uma vida autêntica. Glória a Deus. Então, Jesus nos trouxe o conhecer o libertador. Contudo, a verdade não é uma ciência, nem uma filosofia. A verdade é uma pessoa, Jesus. Aleluia. Ele disse: ser a verdade. A vida é o caminho para Deus. Glória a Deus. João 14, 6. Aleluia. Conheça a verdade por meio da Bíblia. Desfrute da verdadeira liberdade em sua alma. Glória a Deus. Que o espírito já é liberto. Então, Jesus respondendo aqui, ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso que ele é a verdade. O segundo passo, livre do pecado. Se encontra lá em Romanos 6,14. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Agora você pode dizer não ao pecado, porque você está livre, você está liberto, você está caminhando de cabeça erguida, que nem o Senhor me disse, e você está na obediência da palavra de Deus. O terceiro passo, livre de condenação. Então, vamos ler lá em Romanos 8, 1 e 2. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Essa morte, mas não é a morte da carne, é a morte espiritual, a morte do espírito. Você congela o espírito quando você está no pecado. E o espírito que tem que ter a liberdade. Então, por isso, para você não precisa mais viver cheio de culpa. Você não precisa andar pelos esconderijos, ficar
escondendo de pessoas. Aleluia. Jesus libertou da condenação. Você é filho de Deus e tem um lugar no céu. Olha que beleza. Você tem um lugar no céu. Por isso que ele já falou lá em João 5:24. Você tem a vida eterna. Por quê? Porque você obedece ao Pai que me enviou e a mim. Aleluia. E tem a palavra. Então, quando você tem a palavra, você é obediente à palavra, e você tem a vida eterna. Você não vai morrer mais. Você não vai passar por juízo. Amém? O quarto passo. Livre para obedecer a Deus. Glória a Deus. Vamos ler lá em 1 Pedro 2,16. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servo de Deus. Aleluia. Deus lhe dá o poder para fazer o que é certo. Presta atenção. Aleluia. Deus lhe dá o poder para fazer o que é certo. Vencendo a tentação, você tem a liberdade de tornar o mundo um lugar melhor. Oh, glória a Deus, verdade. Que agora, se você começa a sair fora da fiação, como disse a pastora Rosa sempre fala, quando você não tem uma consciência certa, você não obedece nada, você quer ser o bom. Quando você pensa que quer ser o bom, você é o ruim. Porque você não ama a Deus. Quando você não ama a Deus, quando você não ama o próximo, você não ama a Deus. Quando você tem que andar com a cabeça erguida, mas olhando para todos os lados, usando de misericórdia um com o outro, o respeito, isso se chama liberdade. Agora, o quinto passo, livre do medo. Olha o que o medo nos traz. O medo faz você fazer coisas que você depois vai falar, ixi, o que eu estou fazendo? Ó, está lá em Provérbios 19:23. Olha o medo. O temor do Senhor conduz à vida. Quem teme pode descansar em paz. Aleluia. Livre de problemas. Glória a Deus. Então, quando você está trabalhando, quando você faz tudo certinho, ou quando você sai de casa, você pega seu carro e sai, lá na frente tem um comando, você não tem medo. Por quê? Porque você está certo, teus documentos estão certos, teu carro está em ordem, e você vai passar livre. Glória a Deus. Isso se chama liberdade. Aleluia, é verdade. Agora, quando você anda no erro, aí você tem que ficar correndo, escondendo. Agora, o sexto passo, livre de limitações. Esse é forte, ó. Colossenses 2:8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize, novamente aqui, a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, e não em Cristo. Por que Paulo nos falou isso? Porque as pessoas têm o costume de prisionar outra pessoa. Então, ela quer que a pessoa obedece, mas não faz com que a pessoa se sinta bem. Verdade. Por isso que a palavra fala mandamento sobre mandamento. Aleluia. Então, você não precisa mais procurar satisfação e soluções em outras
filosofias ou religiões que não têm a resposta. Você já encontrou a solução. Aleluia. Jesus. Tu és a solução. Jesus é a tua solução. Glória Jesus é a tua vida. Jesus maravilhoso. Jesus é tudo em nós. Senhor. Vem, Senhor. Não se deixe prender por ensinamento enganoso. Busque conhecer a verdade. E essa verdade é Jesus, capaz de libertá-lo de tudo que o aprisione. Mas para isso, como disse o Salmo 37, entrega a sua vida ao Senhor e confia nele. Aleluia. E o mais ele fará. E Jesus falou lá em Mateus 6,33. Oh, glória a Deus. Primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça. Aleluia. E as demais coisas você não acrescentada. Não fiqueis inquieto, ao que ele está dizendo, com o dia de amanhã. Porque cada dia tem o seu mal. Porque nós vivemos no mundo maligno, no mundo da malignidade. Mas nós temos Jesus como nosso libertador. Então não temas. Como disse o profeta Isaías, não temas que eu estou contigo. E não apavore que eu sou teu Deus. Glória a Deus. Isso é liberdade. Louvado seja o Senhor. 7 passos. Livre da opressão. O que é opressão? É quando você quer fazer alguma coisa, mas você tem medo. Lá em Lucas 4, 18, 19. Glória a Deus. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Oh, glória a Deus. E proclamar o ano aceitável ao Senhor. Oh, glória Você a Deus. encontra isso lá em Lucas 4, 18, 19. Há muita gente prisionada, prisioneiros, há muitos prisioneiros, livres espiritualmente, e muitos que pensam estar livres, mas vivem em cativeiro angustiante, prisões da mente, de dores sentimentais, do passado, da falta de perdão. Olha o perdão que faz. O perdão te prende. Perdão é uma cadeia. Perdão do medo, do desamor. Jesus pode libertá-lo de toda e qualquer opressão. Busque a libertação e viva em paz com Deus. Oh, glória. Viva em paz com Jesus. Amém, Jesus. Segue a vida. Vem, Senhor. Crê somente, como disse Jesus. Em cada casa. Porque é Ele que faz Vem tudo habitar, em nossa vida. Senhor. A palavra não fala quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Quem ama Jesus. Agora vamos para o 8º passo. Estamos terminando. Chamados à liberdade para servir. É o que nós estamos aprendendo. Oh, aleluia. Né? Estamos aprendendo. Se encontra lá em Gálatas 5:13. É verdade. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Preste atenção. Mas não use a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos um dos outros pelo amor. Glória a Deus. Lá em João, não fala o versículo, fala assim, não deveis nada a ninguém senão o amor. Aleluia. Então, o amor, você nunca paga. Porque Jesus nos amou primeiro. Ele deu a vida por nós. Glória a Deus. E nós temos que fazer o mesmo. É verdade.
Aleluia. Infelizmente, muitos pensam que a liberdade é sinônimo de quê? De libertinagem, amor. Então, eu acho que eu posso fazer tudo. O que eu quero, não. Nós somos de Cristo, né? Você tem que ser liberto para andar para lá e para cá. Se somos de Cristo, não posso fazer tudo. Mas na sinceridade, só o que Ele autoriza. Mas como cristão, não devemos ser assim. Em nossa liberdade, orientada pela palavra de Deus. Aleluia. O que a palavra de Deus orienta? Obediência. Obediência. Não devemos dar lugar à maldade. Em vez disso, devemos servir uns aos outros com aleluia. Com amor. Aleluia. O amor não tem preço. Igual Paulo falou, mesmo que eu dar tudo e não tiver amor, nada serve. Verdade. Mesmo que eu dar meu próprio corpo para ser queimado e não ter o amor, nada aproveita. Verdadeiramente livres por Jesus, é o 9 passo. Aleluia. Aqui nós encerramos. Verdadeiramente livres por Jesus. Os 9 passos. Por João 8,36, para nós fecharmos aqui. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Viva a verdadeira liberdade em Jesus. Abra o coração, a mente, o espírito para receber a verdadeira liberdade com Deus. Amém, Jesus. No amor de Jesus Cristo. Glória a Deus. Você será livre e sentirá Aleluia. paz e satisfação real. Seja livre e liberto em Jesus para alcançar esse alinhamento. Amém. E Deus fazer na sua vida coisas novas. Amém, Jesus. Que Deus abençoe a todos. Graças te damos. Vamos seguir os nossos passos para estar em Jesus. Amém. De Jesus, por Jesus e para Jesus. Pai, te louvamos pela tua palavra, porque ela é a verdade. É ela quem nos justifica, nos purifica e nos santifica em ti, para que possamos, ó Pai, ter a liberdade, a vida livre, a vida liberta, a liberdade em ti, para entrar naquele grande dia do Senhor, nos portais celestiais. Ó Espírito Santo, e cumprir com o teu propósito em nós. O teu propósito é bom, é perfeito, é agradável, agrada o coração do Pai, porque o Senhor não tem prazer na morte de ninguém. O Senhor quer que vivamos a sua vida, tanto agora terrena contigo, como quando estiver no céu. Porque a tua palavra, o Senhor já nos deu uma informação muito positiva, assim na terra como no céu. E agora, Pai, nós entramos em concordância, Mateus 18, versículo 19. Assim na terra como no céu, que nossos irmãos pensarem agora, pessoas que estão querendo, Pai, ser transformadas, estão com dificuldades, nós abençoamos em nome de Jesus. Nós entramos em concordância que toda procrastinação, toda preguiça espiritual será banada da sua vida. Você conseguirá se conectar com o Senhor. Amém, meu amor? Amém. Nós oramos por vocês, desejamos um excelente dia para o Dudu aniversariante, para todos os namorados e eternos namorados, que o Senhor dê uma quinta-feira de vitória, de presente, de aconchego, de amor, de comunhão plena com a família. Oramos pela comunhão da família, oramos pela comunhão da igreja, oramos por Israel e Jerusalém e já agradecemos por todos os benefícios, desdobramento que o Senhor nos trouxe para esse dia. Amém? Nós oramos por vocês, vocês orarão por nós e juntos nós vamos morar no céu. Aleluia! Bom dia, excelente dia para todos meus irmãos. Deus abençoe Bispo Márcio e Bispo Anivaldo, toda a equipe de fé e amor sem fronteiras. Amém!